Ok, vamos falar hoje sobre uma das figuras, olha, mais polêmicas e, ao mesmo tempo, rigorosas do pensamento libertário, o economista e filósofo alemão-americano Hans Hermann Hoppe. O nome dele já causa um certo frisson, né? Então, vamos entender o porquê? Para começar, vamos direto ao ponto com a pergunta que está no coração da filosofia dele. E se? E se o simples fato de alguém se levantar para argumentar contra a propriedade privada acabasse, na verdade, provando que ela existe e é válida? Parece um nó na cabeça, né? Mas é exatamente daí que nasce uma das suas ideias mais, digamos, explosivas. Certo, então, como é que funciona essa lógica? Vamos mergulhar de cabeça nisso. A primeira peça desse quebra-cabeça é a teoria que fundamenta tudo, a chamada ética argumentativa. A ética argumentativa de Hoppe é, na verdade, bem direta. A ideia é a seguinte: o simples ato de entrar no debate, de argumentar, já pressupõe que a gente aceite certas regras, certas normas, que são inegáveis. E a principal delas, a autopropriedade. O que é isso? Simples, o domínio sobre o nosso próprio corpo. Pensa bem, para discutir qualquer coisa, a pessoa precisa ter controle da própria boca para falar, do cérebro para formular as ideias, certo? Agora imagina alguém tentando argumentar que não é dono de si mesmo. Para fazer esse argumento, essa pessoa está usando o corpo dela, a voz dela, ou seja, está exercendo autopropriedade. É isso que o Hoppe chama de contradição performática. A ação da pessoa simplesmente destrói o próprio argumento dela. E essa lógica toda pode ser resumida em 3 passinhos bem simples. Primeiro, a gente parte do princípio que uma argumentação de verdade é uma busca pela verdade sem conflito, sem violência. É uma troca de ideias. Segundo, para participar dessa troca de ideias, a pessoa precisa, obviamente, ter controle do próprio corpo, a tal da autopropriedade. E aí vem o checkmate no terceiro passo. Se alguém argumenta contra a autopropriedade, bem, essa pessoa está usando a autopropriedade para fazer isso, está se contradizendo na prática. E é com essa base, com esse alicerce lógico, que Hoppe constrói toda a sua defesa da propriedade privada. Importante, ele não a defende porque ela funciona bem, mas porque ela deriva desses princípios que ele considera irrefutáveis. Tá, mas quem é a figura por trás dessas ideias tão radicais? A jornada intelectual do Hoppe é, para dizer o mínimo, surpreendente. Porque, acredite se quiser, ele não começou nem de perto como um defensor do livre mercado. Olha só que virada! O Hoppe começou os estudos lá em 1968, totalmente imerso na escola de Frankfurt, que é uma linha de pensamento bem de esquerda, tendo aulas com gente do calibre de Jürgen Habermas. Só que aí, no comecinho dos anos 70, a coisa começou a mudar. Ele topou com os trabalhos de economistas como Milton Friedman e F.A. Hayek e o rumo da prosa mudou. Mas o ponto de virada mesmo, o momento eureka, foi quando ele descobriu o livro Ação Humana, do Ludwig von Mises. Ali ele mergulhou de cabeça na Escola Austríaca de Economia. E em 1986, ele se mudou para os Estados Unidos, se tornou professor e se firmou de vez como uma peça central no libertarianismo americano. Agora, vamos entrar na obra que talvez seja a mais famosa e com certeza a mais polêmica dele. É aqui que ele direciona sua artilharia para uma crítica, assim, demolidora dos sistemas de governo que a gente conhece hoje. Aqui, o Hoppe joga uma comparação que dá o que falar, usando uma ideia chamada preferência temporal. O que é isso? Basicamente é o quanto a gente valoriza o agora em comparação com o futuro. E ele aplica isso aos governos. Para ele, uma monarquia é tipo um governo de propriedade privada. Pensa assim, o rei é o dono do lugar. Ele tem interesse em preservar o valor do reino no longo prazo para deixar para os seus herdeiros, certo? Isso é o que se chama de baixa preferência temporal. Ele pensa lá na frente. Agora, a democracia, para o Hoppe, ela seria um governo de propriedade pública. O governante é só um zelador temporário, um inquilino. Qual o incentivo dele? Extrair o máximo de recursos possível no curto prazo, antes que o mandato acabe e ele tem que sair. Isso é alta preferência temporal, foco total no agora. E aí pode parecer só teoria, mas ele aponta para os dados para sustentar o argumento. Dá uma olhada no crescimento da dívida pública nos países mais desenvolvidos da OCDE. Lá no comecinho dos anos 70, a dívida era, em média, uns 30% do PIB. Avancemos para 2022, esse número explode para mais de 110%. Para o Hoppe, não tem mistério. Esse endividamento maluco é a prova cabal, a evidência clara daquela alta preferência temporal que ele diz ser parte do DNA das democracias. Ok, então se a democracia, na visão dele, é um problema, qual seria a solução? A alternativa que o Hoppe desenha é uma visão de uma ordem social sem a figura do Estado, toda baseada em acordos voluntários.
A peça central dessa ideia é o que ele chama de comunidade pactual. Para entender, a melhor analogia é pensar num condomínio fechado ou num clube privado, só que numa escala muito, mas muito maior. Seria basicamente uma associação de proprietários que se juntam voluntariamente através de um contrato. E nesse contrato estaria tudo preto no branco: as regras de conduta, os critérios para ser membro e até limites para a liberdade de expressão, tudo com um objetivo: preservar os valores e a propriedade daquele grupo específico. O funcionamento dessas comunidades teria como base alguns pilares: direitos de propriedade privada levados ao extremo, liberdade total de contrato e, crucialmente, o direito de excluir quem não seguiu o que foi combinado no pacto. A grande sacada do Hoppe aqui é a seguinte: em vez daquela uniformidade forçada por um único Estado que impõe as mesmas regras para todo mundo, a gente teria um mosaico. Um monte de ordens privadas diferentes competindo umas com as outras. E a estabilidade e a paz social, ela viria do consentimento, do acordo mútuo e não da força do Estado. E é exatamente nesse ponto, nessa ideia de exclusão, que a gente chega na parte mais espinhosa, mais controversa do trabalho do Hoppe. Tudo gira em torno de uma frase bem específica. A citação que causou e ainda causa um verdadeiro incêndio é essa aqui. Ele escreveu: num pacto, para proteger a propriedade privada, não existe direito à livre expressão, eles terão que ser fisicamente removidos. E são essas duas palavrinhas, remoção física, que se tornaram o centro de um debate gigantesco e que não acaba nunca. Bom, e aí o debate se divide em duas interpretações principais, que são o dia e a noite. Do lado do Hoppe, o significado é defensivo. É só o direito de excluir alguém de uma propriedade privada. O direito não agressivo de escoltar uma pessoa para fora ou simplesmente ostracizá-la por ter quebrado as regras do contrato. Agora, do outro lado, os críticos leem isso de uma forma completamente diferente. Para eles, é um chamado autoritário, quase fascista, para uma expulsão violenta. Enxergam isso como uma desculpa para criar enclaves, comunidades fechadas, que seriam intolerantes e discriminatórias. E, como dá para imaginar, a recepção do trabalho dele é 8 ou 80. Não tem meio termo. De um lado, os apoiadores, que costumam ser da ala mais à direita do libertarianismo, batem palmas, elogiam o que vem como uma defesa lógica e consistente da propriedade e acham geniais as críticas dele à democracia. Para eles, a tal exclusão é só uma consequência natural do direito de propriedade. Enxergam o Hoppe como um pensador essencial. Do outro lado, os críticos o acusam de abrir a porta para o autoritarismo. Dizem que as ideias dele são totalmente incompatíveis com uma sociedade aberta e tolerante. Para esse grupo, ele não passa de uma figura extremista. Então, no final das contas, analisar o pensamento do Hoppe nos deixa com uma pergunta bem grande para pensar. Num mundo que parece caminhar cada vez mais para a centralização de poder, ideias de descentralização radical como as dele são o quê? Uma alternativa que vale a pena explorar ou uma fantasia perigosa? Olha, independentemente da resposta que cada um chegue, uma coisa é certa: o trabalho dele nos obriga a questionar e reavaliar os fundamentos mais básicos da nossa organização social. E isso, por si só, já tem um valor imenso.